Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje iremos conversar um pouquinho sobre o capítulo de número 124, intitulado Não Falta. Este texto se encontra no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos à leitura do capítulo. E, se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 3. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados, de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve, no mundo, a mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o Mestre ao bem de todos os homens, cheio de abnegação e amor. Sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz, mas que ninguém compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Na lição de hoje, percebemos que o próprio título já nos traz muitas reflexões. Bem, aquilo que realmente precisamos nessa existência não falta. Está sempre abundantemente à nossa disposição. Vamos pensar aqui em abundância de alimento espiritual, porque é o que se refere o texto de Emmanuel. Veja, meus amigos, que somos nós hoje a multidão daquela época de Jesus e, portanto, desde sempre o Mestre esteve nos amparando. A lição também nos fala sobre quantas religiões surgem entre as nações na necessidade de buscar o amor de Cristo, porque é esse o alimento que toda criatura humana procura, seja consciente ou inconscientemente. Porém, esse amor não está em qualquer lugar, especialmente naqueles repletos de egoísmo, rancor, ódio, raiva e etc. Lugares onde imperam homens perversos ou desesperados. Ele, o amor, ele se encontra na pessoa de bem, que procura o Mestre de alguma forma, porque o Mestre sempre acha uma maneira de fazer chegar até nós tudo aquilo que precisamos para nutrir o nosso espírito, sempre tão carente de afeto espiritual. O alimento oferecido pelo Mestre é também ofertado a todos, sem distinção, seja bom ou mau, rico ou pobre, crente ou ateu,
porque somos todos irmãos nessa enorme seara do bem. E a única coisa que pode nos diferenciar é o grau evolutivo em que nos encontramos, pois uns despertam mais cedo para as verdades do espírito imortal que somos, enquanto outros levam um pouquinho mais de tempo, devido à incapacidade de compreensão ou enfermidade da alma. Mas a verdade está escrita no texto: não falta alimento do céu às criaturas. E para reforçar essa ideia, eu vou até o Evangelho segundo o Espiritismo, a lição de número 25, no item 6, intitulada Observai os pássaros do céu. E cito uma passagem de Mateus que diz: por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Então, vale para nós a reflexão. E o que isso nos ensina? Que não devemos nos preocupar mais com as questões materiais do que as espirituais, pois, como já dissemos, o alimento a que Jesus se refere vai muito além das coisas mundanas, é essencialmente o alimento da alma. Você já parou para pensar sobre o tipo de alimento que você oferece à sua alma? É uma leitura edificante? Um vídeo inspirador baseado na natureza, ou mesmo uma visita a um doente necessitado? Enfim, há diversos tipos de alimento que não podem faltar em nossa dieta espiritual. E o Mestre, como nosso maior provedor, está sempre à disposição para nos atender. Basta que o procuremos. E o objetivo de tudo isso, como nos diz a lição, é trazer a igreja, que significa a religiosidade cristã, ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Veja que se trata de um processo gradual. Jesus sabe que se não tivermos uma fonte adequada para nos alimentar no estágio em que nos encontramos, em um mundo de provas e expiações, titubearíamos mais facilmente e as consequências seriam catastróficas. O dia chegará em que, sob o amparo do Cristo, produziremos por nós mesmos este alimento divino que nos renova a cada dia, e assim auxiliaremos outros irmãos a consumir desta rica e inesgotável fonte de amor, sabedoria e benevolência. Meditemos então na infinita misericórdia que serve o mundo, conforme nos diz Emmanuel, ao som da bela música Quando Penso em Jesus. Muito obrigada pela sua atenção e fique em paz. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam
vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar quando penso em Jesus.